Passar o microfone para o Vini, meu amigo. Ela não anda, ela desfila. Opa! Valeu, Fabião. Bom, boa tarde, pessoal. Eu até pedi aqui um apoio para o pessoal da agência. Foi sacanagem que fizeram comigo. Pô, depois do Sérgio, Fábio, o Horner aí dando um show, fica até meio sem jeito aqui de como conduzir, né? Mas foi bom. A gente não combinou nada e os assuntos ali, eles acabaram se casando e me ajudou pra caramba. Muita coisa eu não vou precisar dar contexto, porque já passaram por isso. Passando um pouco aqui, me apresentando, né? Então, sou Vinícius, hoje atuo aqui no time de arquitetura de soluções da Icor. Atuo com a Atlassian há 7 anos, boa parte desse tempo ali como especialista em infraestrutura, ambientes data center. Então, tem alguns colegas aí, parceiros, que já tive o prazer de trabalhar no passado, fazendo troubleshooting de infraestrutura, de gira que caiu. Então, aquele gira talento, né? Famosa frase que chegava para a gente. Depois disso, comecei a trabalhar um pouco mais com as migrações, então já transformando ali os ambientes on-premise para o ambiente cloud. E também, em paralelo a esse tempo, trabalhando com DevOps, não só com Atlassian, com outras ferramentas, muito em metodologias e focando bastante na engenharia de plataforma e no apoio ali aos desenvolvedores, né? Aqui eu vou trazer um pouco de um cenário de desenvolvimento onde a agilidade e o DevOps apoiou durante esses últimos anos, né? E vai, no final, casar com todas as apresentações. Aqui, trazendo um cenário de evolução, de desenvolvimento de software, a gente tem 2 tipos de arquitetura que são mais utilizados, né? O primeiro são os sistemas centralizados, então sistemas monolíticos, né? Que é aquele pacote fechado, onde geralmente os devs trabalham ali durante um longo período, faz o pacote, passa para o sysadmin, o sysadmin faz um deploy lá no servidor e aquele pacote está disponível. A agilidade, ela veio de encontro a isso, né? Então, e o DevOps apoiou a gente ir para sistemas distribuídos. Então, os seus ambientes, né, as suas aplicações, que eram grandes blocos de funcionalidade, elas passaram a ser quebradas e funcionariam agora, né, de modelo distribuído. Então, aqui um exemplo sobre essas diferenças. Uma aplicação monolítica, né, como a gente diz, todas as funções de pagamento, o carrinho ali de compras, o inventário ali dos seus produtos, fica tudo numa única instância. Então, o desenvolvimento ele passa a ser dependente de muitas coisas, né? Então, de várias áreas de negócio, muitos times de desenvolvimento trabalhando na mesma aplicação, e você tem um tempo maior ali de entrega de software, uma complexidade de manutenção. O microserviço ele veio, uma arquitetura de software microserviço, ela veio para ajudar nisso. Então, você quebrou a sua aplicação, que era uma só, em 4 aplicações. Você consegue destrinchar ela e passar para os seus times de desenvolvimento funções separadas. Então, você tem uma squad trabalhando no microserviço de pagamento, você tem uma squad para a parte ali de carrinhos, né, de produtos selecionados, uma squad trabalhando com um microserviço de inventário, uma squad dedicada para trabalhar ali na interface de usuário, e tudo isso se conversando de maneira independente. As métricas que foram comentadas várias vezes aqui, elas auxiliam na evolução desse tipo de arquitetura, né? Então, você consegue ter um incremento de funcionalidades de maneira muito mais ágil para cada uma delas, porque você não tem dependência entre elas. Então, aqui, né, um modelo, um exemplo, né, dessa mudança, você tinha a sua aplicação de maneira consolidada num único pacote, e você passou a quebrá-la, né, em várias funcionalidades. O que isso traz, né, de benefício, e aí tanto a agilidade quanto o DevOps apoia? Você passa a ter um ganho tendo aqui eu coloquei Dora Metrics, mas são várias outras métricas ali que você pode acompanhar para evoluir, né, esse desenvolvimento. Passa a ter mais qualidade, passa a ter mais segurança, satisfação do time de desenvolvimento, que isso é importante. Conversando aqui com o pessoal um pouco antes, a gente estava falando disso, né?
Uma pessoa insatisfeita, basta um clique no LinkedIn ali que vem uma empresa de fora, principalmente a Atlassian, e leva o nosso funcionário, né? Então, fica muito difícil de conter. Mas a satisfação ela contribui muito para isso. Então, com isso, você consegue evoluir o seu time de desenvolvimento, as suas aplicações, o seu atendimento com o cliente de maneira escalada, né? Então, um gráfico aqui que demonstra bem isso, né? Você consegue entregar com qualidade e rapidez utilizando esse tipo de componente. E aí, bem rapidamente, a gente já passou, né? Dora Metrics são 4 métricas essenciais, né? Então, frequência de implantação, quanto tempo você tem, um tempo menor, né, de frequência de implantação, melhor, você consegue entregar software de maneira mais rápida. A quantidade de tempo entre aceitação e implantação, quanto tempo você leva para corrigir um problema, para dar uma nova funcionalidade para a sua aplicação, frequência ali onde as suas implantações falham. Então, isso aqui ele te direciona para a qualidade. Pô, todo novo build quebra, o cliente é impactado. Então, isso aqui é uma métrica que te direciona ali a ter controles, ter gatilhos ali para cobertura de qualidade dentro do seu software. E quanto tempo para restaurar o seu serviço. Então, teve um incidente, qual que é ali o tempo de resposta a esse incidente com todos os times. Então, são métricas ali que são muito utilizadas e direcionam para a qualidade ali do seu desenvolvimento. Então, com isso, você está utilizando já uma arquitetura distribuída, as suas pipelines estão categorizadas ali de maneira correta, o seu time começou a evoluir. Então, você tinha uma aplicação, você viu a oportunidade de fazer 3 aplicações. Os seus microserviços, que eram 4, eles passaram a serem quebrados e terem interdependências, né? Então, você começa a ter já um mapa mental ali um pouco mais complexo. Com isso, você aumenta sua capacidade de entrega, o seu time, as suas soluções, a sua possibilidade de atender os seus clientes. E aqui começa o que a gente chama de expansão de software. Aí é um problema que todo mundo passa, né? Você chegou num limite onde o controle, as dependências, elas passam a ser um problema. E aí você começa a ter ou um platô ou uma redução na sua velocidade de entrega, impactando a carga cognitiva, né, do seu desenvolvedor, dos seus analistas. Por quê? Ele não sabe o que depende do serviço dele e de quem ele depende. Então, fica aquele negócio de caçar informação. Ah, eu vou procurar no Assets. Não está no Assets. Ah, eu preciso falar no Slack. Qual Slack? Você tem 15 canais. Então, o desenvolvimento ele começa a ser um pouco mais lento, né? Você tem um aumento ali dos seus componentes de software, porque tudo passou a ser quebrado, tudo passa a ser um microserviço. A satisfação do seu dev, obviamente, começa a ficar comprometida, né? Pô, o trabalho é difícil, eu não sei com o que eu falo, eu não sei aonde eu pego as informações. As suas métricas, elas passam a ser comprometidas, né? Então, seu tempo de deploy aumenta, a sua capacidade de correção de falha diminui, o seu tempo de entrega de uma nova funcionalidade fica muito maior e a sua qualidade do seu software fica reduzida, né? E aí, aqui, um cenário onde, com todo o crescimento, toda a expansão do seu software, você tem uma indisponibilidade. Aonde que vai estar a causa raiz, né? Como que você vai ter a visão do que aconteceu? Você tem 4 aplicações principais, vários microserviços indisponíveis, os alarmes todos ali apontando com falha, e aí começa, né? O pega para capar. N1, N2, N3, PO, SRE, Tech Lead, os especialistas, todo mundo, cada um olhando a sua caixinha, procurando qual é a causa raiz. Com isso, todos os customers no pé, ligando para o chefe de todo mundo, buscando ali o que aconteceu. Os microserviços dependentes dos que estão disponíveis estão parados, então a capacidade do time de continuar trabalhando fica comprometida e a causa raiz estava ali. Por que isso aconteceu? Antes disso, o que acontece quando esse tipo de indisponibilidade acontece, né? Você tem, existe, né, um estudo onde calcula a indisponibilidade, né, o tempo do seu downtime. Para pequenas e médias empresas, foi pensado ali $427 por minuto, para grandes empresas, $9.000 por minuto. O que é indisponibilidade? Ela quer dizer, é só o serviço fora do ar,
impacto com o meu cliente? Não. O custo da indisponibilidade ela vai englobar o dano à reputação da sua empresa, sua marca, a perda do seu cliente, o engajamento com o seu cliente, então um serviço indisponível com grande recorrência, aumenta a chance de você perder o seu cliente, perda de receita direta, então falando ali de sistemas financeiros, não está aceitando o método de pagamento, você não está recebendo dinheiro. Produtividade interna, então os times que são dependentes dos componentes que estão parados, eles estão parados, então o tempo de entrega, tudo que é dependente daquele serviço indisponível, vai ficar aguardando ele ser restaurado. E o turnover. Um ponto que é muito importante com o turnover, e vocês vão perceber que eu comento algumas vezes sobre isso, o porquê do turnover. O que acontece com o turnover? Justamente a satisfação do dev. Então, o dev está num ambiente caótico, num ambiente complexo, e ele não tem satisfação, ele não consegue exercer a função, ele não consegue fazer o trabalho que é desenvolver código, que é entregar soluções. O turnover ele chega a custar 33% do salário anual de uma pessoa. Então, o custo do turnover ele faz parte do custo da sua indisponibilidade. E aí, voltando um pouco mais, num cenário onde você tem todo esse ambiente caótico, toda a indisponibilidade, você expandiu todo o seu software, você chegou no limite da complexidade, o que acontece? As empresas passam a reverter todo o cenário. O microserviço é ruim, o DevOps é ruim, o Cloud é ruim, é uma discussão muito comum hoje, né? Vamos voltar todo mundo para on-premise. Mas tudo isso acontece porque você atingiu o seu limite de complexidade e não soube administrar. Então, você volta a ter ali as suas métricas sendo degradadas, a qualidade, a segurança, a satisfação do dev cai, e você pensa em reverter. Simplificar a sua infraestrutura, simplificar os seus componentes de software, suas soluções, é retroceder. Então, você teve toda uma jornada, você utilizou de várias ferramentas, um investimento gigantesco para chegar num cenário onde, por alguns motivos, você entende que tem que reverter. Mas como você vai reverter um software que ele já está quebrado em diversos componentes, em diversas partes? O seu problema justamente é esse. Toda a sua indisponibilidade, todos os problemas recentes que você teve no seu ambiente, foi porque não existia visibilidade entre a relação de cada componente. Então, o custo ele é inestimável. Você não consegue saber. Se você não sabe qual que é a sua arquitetura, quais são as suas independências, como é que você vai saber como reverter isso? Como é que você vai consolidar de novo um software? Então, existem muitos programas, né? Vamos simplificar o software, vamos voltar ao que era. E isso é um cálculo que não dá para ter e provavelmente não vai resolver o seu problema. O seu problema não é o software. E aí eu usei uma frase, né? Ao atingir o limite, dobre o limite. Né? Então, o seu problema foi, chegou na sua complexidade, você não teve capacidade, os times não tiveram capacidade de lidar com a carga cognitiva dentro desse ambiente que se tornou complexo e escalado. Para melhorar a performance do seu time, você precisa aumentar a capacidade de gerenciamento dessa complexidade. Como isso é feito? Né? Hoje é um termo que é muito utilizado, que é engenharia de plataforma. O que é um engenheiro de plataforma? São os times que, de fato, eles vão olhar cross a todo o ciclo de vida. Então, não é o DevOps, o analista DevOps sênior, né, esse cara. É um engenheiro de plataforma. Então, ele conhece o desenvolvimento do software, ele sabe a arquitetura do seu software, ele utiliza das ferramentas corretas para o seu software, e mantém atualizada a visibilidade, que é o impacto principal ali, principalmente das grandes organizações, de retornar ao que era ali no início da agilidade, né? Ao início ali de ambientes monolíticos grandes. E isso ali, essa visibilidade, ela vai te auxiliar a driblar todos esses problemas. Né? Então, você começa a ter uma visão total da sua capacidade de entrega, uma visão total das suas dependências de software e auxilia na solução ali dos seus problemas técnicos. E aqui, né, um exemplo do gráfico, ao invés de você reverter,
identificado naquele segundo gráfico que eu mostrei, onde você começa a entrar num platô, você passa a definir novos limites. Então, não ficar apenas nos limites de métricas quantitativas de entrega, métricas quantitativas de build time, deployment frequency, você passa a ter outros limites focados em colaboração. E como, em breve eu já vou mostrar, como definir o que é importante para você. Cada empresa vai ter o seu desafio. Então, vai ter empresa que fala, ó, a comunicação interna do meu time está muito ruim. Então, passa a se ter controle sobre quais são os canais de comunicação, quem depende de quem, com quem eu falo. Isso pode ser um novo limite. A partir de agora, todas as squads têm que ter um modelo de controle de comunicação. E aí você passa a evoluir. Atingimos esse limite, passamos num platô, volta de novo para definir o seu limite. Ele deixa de ser técnico. O técnico é facilmente superado, né? Então, você consegue aprender uma nova tecnologia, desenvolver uma nova solução de uma maneira muito mais ágil. A parte aqui é mais de colaboração. E é o principal tema ali de DevOps, né? Desde o início, o desafio principal nunca foi técnico, sempre foi a colaboração. Aqui eu vou trazer um case, e aí vocês vão entender em breve o porquê que eu trouxe esse cara, que é o da Mindpro. E aí, agradecer Edu e Felipe aí que disponibilizaram o ambiente para eu dar uma fuçada. A Mindpro, ela tem 4 aplicativos, 5, acho, essa semana, no Marketplace Atlassian, e está em expansão. Então, você fala, pô, tem 4 aplicações, não tem necessidade de ter esse controle, né? Vamos esperar ali chegar num ambiente mais crítico, mais complexo, para passar a ter controle, passar a me preocupar com isso. Vou focar em desenvolver software. Eles estão em crescimento, então, 1.000 instalações, 70 mil usuários impactados, com apenas 4 apps. E a qualidade ali, que é o foco principal hoje do desenvolvimento de software, está ok. Então, cara, não preciso ter esse tipo de preocupação. Só que o cenário é um pouco diferente. E aí, vocês vão ver até algumas imagens ali bem parecidas com o que o Fábio mostrou. Para esses 4 softwares, 5 em breve, existem 33 componentes de software. Então, para cada aplicativo do Marketplace, existe dependências, né? Então, como ter controle disso? Você tem um time reduzido, né? Você tem ali 8 desenvolvedores e, obviamente, os 8 desenvolvedores não vão ter controle ou visão total de tudo que existe. Por exemplo, preciso desenvolver uma nova funcionalidade. Quem garante que isso já não existe ali dentro do seu repositório? E aí, com isso, com esses 33 componentes, além das métricas que são focadas no desenvolvimento, focadas na sua frequência de deployment, passaram-se a ter controles de informação sobre cada um dos componentes. Então, vocês vão ver ali no final, tem os scorecards. O último, por exemplo, ele está precisando de uma atenção. Provavelmente, é falta de alguma documentação, falta de um link de um canal de Slack, falta de um link de comunicação com o Jira Service Manager, por exemplo. Mas, com isso, eles conseguem ter um controle total, além das métricas técnicas, que aí já estão no GitHub, mas aqui o Compass auxilia, né, no mapeamento disso. Eles conseguem direcionar as equipes a manterem atualizados dados de compartilhamento de informação. Então, para cada um desses componentes, provavelmente não existe, porque está tudo verdinho no scorecard, existe o mapa de dependência. Então, eles conseguem saber quem depende de quem. Então, o CPRO UI Contracts, se ele for fazer uma alteração, ele faz um anúncio e todos os dependentes dele, ou quem depende dele, recebe essa informação. A equipe de dev, ela passa a se preparar. A gente falou um pouco sobre o Jira Service Management, as equipes ali de atendimento, o tempo ali de atendimento a um incidente, qual é o fluxo, as informações têm que estarem disponíveis ali para as squads. Mas isso é um modelo reativo de trabalho. O porquê que quando eu faço o deploy, eu tenho que estar preparado para o meu time resolver um problema? Justamente por isso, a falta de comunicação entre os dependentes. Obviamente, não vai existir um software que é 100% a prova de balas, né?
Então, uma squad que vai entregar um software nunca vai ter um bug. Isso vai acontecer, é comum isso acontecer. Mas aqui você consegue ter um controle, uma visão de o que fazer quando isso acontecer. E aí, uma informação que não sei se todos concordam, mas o dev odeia o Gira. O desenvolvedor não gosta do Gira. Ele gosta lá da IDE dele. Então, ele não quer ficar entrando no Gira, atualizando o card, ele não quer colocar informação no Assets, ele quer desenvolver. A engenharia de plataforma é quem vai fazer esse controle, e o Compass auxilia nisso. Aqui, o dev ele não precisa passar nada para a gente. Eu não preciso falar com ele, falar, cara, explica para mim aqui quem que é esse cara. Ele não precisa fazer isso. Isso aqui ele está trazendo diretamente do repositório. Então, uma vez linkado, todas as informações já são sincadas e podem ser sincadas com Assets, podem ser sincadas com o Gira Software, com o Gira Service Management. E com isso, você começa a ter o IT Ops, o DevOps e a engenharia de plataforma controlando isso. Os scorecards são compartilhados, então aqui entra um pouco do compliance, entra dos guardrails. Você define quais são as métricas e os controles que você quer ter sobre o seu desenvolvimento. E se aplica para todos de cada um dos componentes. Então, cada componente ali é um tipo. Então, um é aplicação, outro é interface gráfica, outro é recurso, outro é documento. E você começa a ter esse controle de maneira um pouco mais simplificada. Então, já em resumo aqui, o Compass é a ferramenta que vai auxiliar as equipes, vai auxiliar a evolução da sua engenharia de plataforma. Ele vai fornecer esse recurso que é um catálogo, o catálogo de API, o catálogo de componente. Então, você vai ter, em um lugar só, toda a relação do seu software. E você não precisa imputar isso, não vai ter aquele trabalho igual quando você vai usar o Assets e, infelizmente, não tem o sync ali, né, de Discover. Você não vai precisar configurar e escrever cada um dos componentes. Automaticamente, ele já vai nos seus repositórios e já vai trazer essa informação. Ele não vai buscar a redução da complexidade. Ele não vai simplificar o seu ambiente. Ele vai dar visibilidade da sua complexidade. E isso vai sempre auxiliar na evolução. O intuito dele é minimizar o tempo que a equipe gasta buscando informação. Então, todo aquele impacto que tem sobre a satisfação do dev, o tempo de resposta a um incidente, aonde eu estou, para onde eu quero ir, qual é o próximo nível, é isso que o Compass vai utilizar. E aqui, para a gente fechar um pouco, infelizmente, a gente não teve muito tempo de entrar na parte técnica de como fica isso. E aí, Patrícia, já anota aí que fica para a próxima parte técnica. A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, e o segundo melhor tempo é agora, que é o que a MindPro está fazendo. Então, eles não esperaram chegar nessa complexidade extremamente alta para implementar e correr atrás do prejuízo. E isso é possível fazer com o Compass para qualquer tier de empresa. Qualquer tipo de desenvolvimento que você tem. Você consegue ter esse controle e já crescer, já instruir as suas equipes a trabalharem dessa forma. E é isso. Bem rapidinho aqui. Obrigado, pessoal.